Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio, oitavo episódio, né, Rogério? Oitavo episódio. Do nosso Papo de Aliado. E hoje é um tema muito legal. A gente já falou de fraudes no começo do nosso podcast, mas hoje a gente vai abranger as fraudes para dentro das empresas. Estou aqui com o meu parceiro Rogério Passos. Fala, pessoal. Tudo bem? A gente falou que ia voltar, hein, doutor? Voltamos. Estamos aqui com duas feras sobre o assunto. Um especialista em fraudes para as pessoas e para o que acontece com as empresas. E outro sabe tudo sobre fraudes em empresas, né? Vou apresentar eles aqui, o nosso querido doutor Afonso Moraes, da Moraes Advogados. Tudo bem, doutor Afonso? Obrigado pelo convite, por ter voltado, Rogério, né? E vamos tentar aí trazer os golpes novos que estão na praça, né? Os golpes contra as pessoas jurídicas também, que tem crescido bem em 2022, né? Tem em torno de 70%, né? Temos um índice aí de 7 fraudes por minuto, tentativa de fraude por minuto, então a gente vai tentar ajudar, né? Junto com o nosso outro convidado, né? Vou apresentar o Matheus Solana. Matheus, tudo bom? Tudo bem. Oi, Paulo. Matheus sabe tudo sobre fraudes, ele lançou um livro, né, Matheus? Fala aí sobre o seu livro para nós já, vamos começar já falando. Bom, pessoal, obrado pela oportunidade. Rogério, Paulo, doutor Afonso, é um prazer estar aqui. E meu nome é Matheus Solana, da Audicorp de Campinas, empresa de auditoria. E as fraudes, elas não são poucas, tanto é que eu coloquei num livro e focado bastante na prevenção. E a ideia é ajudar bastante os empresários a se precaverem, né? Na verdade, o livro está bastante voltado na prevenção de fraudes. Esse é o objetivo. Pra você ver. É tanta fraude que dá para colocar num livro. E assim, dá para fazer 2 livros, né? Dá para falar um livro de fraudes sobre empresas e outro livro para pessoa física também. Eu não tenho um livro ainda, tem a árvore das fraudes, né? E o doutor tem também um podcast, né? Você tem o seu podcast também, né? O Falando em Fraudes, né? Fraudes com Afonso Moraes e um livro, e uma árvore, né? Nessa árvore eu tenho elencado todas as fraudes. Conforme surge uma fraude nova, vai aumentando um galinho da árvore aí. Vixe, beleza. Matheus, vou começar com uma pergunta para você. Defina para mim, o que é essa questão de fraudes corporativas? As fraudes corporativas, às vezes o grande público tem a noção que as fraudes acontecem só em empresas públicas. E, na verdade, empresas privadas são assim alvo... tem um contingente muito grande assim de fraudes também nas empresas privadas. E quando se fala em fraudes corporativas, normalmente estão envolvidos também funcionários da empresa, seja para benefício próprio ou em conluio com terceiros para ludibriar a empresa em algum momento. Mas normalmente está envolvido o funcionário interno da empresa. E existem pesquisas, tem consultorias de risco. Hoje, 70% dos empresários já admitiram ter fraude nas empresas. Quer dizer, 70% das empresas tem alguma ação de fraude já aconteceu alguma ação de fraude. Quer dizer, então, pessoal, fica esperto aí, hein? Olha, abre o olho que pode estar acontecendo alguma coisa na sua empresa. Você não está nem vendo. Você nem percebe. Olha aí. Então, o que a gente foca nesse livro o básico é o seguinte: você correr atrás do fraudador depois que aconteceu o caso não tem sentido. Então, qual é o objetivo do livro? É você expor quais são as vulnerabilidades de cada departamento. Dentro de cada departamento, você analisa as vulnerabilidades. E essa vulnerabilidade... Você já, quais os departamentos são mais vulneráveis dentro da empresa? Depende muito assim, vamos falar assim, todos os departamentos são vulneráveis, né? Mas depende, por exemplo, você fala assim, almoxarifado. O almoxarifado de automobilística, de peças automóveis, ele vai ser muito visado. Já o almoxarifado, né, de vergalhões né? Quem vai levar vergalhões? Pesadas não dá para levar. Exatamente. O financeiro muito visado, e o financeiro ele se divide em contas a pagar, contas a receber, caixa e banco, tesouraria, né? E cada um desses é um tipo de fraude que pode acontecer. Compras também, me parece, né? Compras bastante... dentro da empresa pública privada, né? Compras bem forte. E eu foco bastante também na questão de segregação de função, né?
Sim. Isso é muito importante. O que é segregação de função? A pessoa executar 2 atividades e que elas sejam conflitantes em termos de segurança. Tipo assim, a pessoa que está no contas a pagar, ela mesma implantar um título e ela mesma pagar. Sim. Então, isso a gente chama de segregação de função. É muito importante. Nossa, né? essa é nova. Tem várias aí. Essa E a gente vai aprofundar muito nesse assunto. Empresas pequenas é difícil, mas a empresa grande tem que fazer segregação porque é muito importante, né? O comprador também não pode aprovar a compra, tem que passar pelo financeiro, né? Então tem que criar, como o Matheus colocou no livro aí, com uma grande qualidade. Eu estou lendo o livro, está muito bom o livro, né? Já estou na metade. Essa segregação aí, ela realmente cria sistema da empresa que deixa seguro, né? Se pelo menos não é total, pelo menos ela inibe até o começo das fraudes, que é o importante. Porque depois que tem a fraude, que ocorreu a fraude, seja física ou digital, praticamente remediar, porque o dinheiro, desaparece. Não, o dinheiro desaparece. Uma coisa até que, já aproveitando que o doutor está falando, eu queria que você explicasse um pouco também que tem essas fraudes que ocorrem dentro da empresa, mas tem fraudes que ocorrem fora da empresa, né, doutor? Quais são essas? Como que ocorrem isso? Quais são as mais comuns? Tem várias fraudes. O boleto falso, né, que eles montam um boleto conforme um fornecedor, manda o boleto, mas cai na conta de um fraudador. Eu tenho uma empresa, né? Essa questão do boleto falso eu recebi muitas vezes. O que acontece? Chega para mim um boleto com o nome com o nome de uma instituição que eu sou parceiro, falando, você tem que pagar. Só que daí você vai descobrir que não é, né, doutor? Esses sindicatos que tem, essas empresas aí, ficam mandando vários boletos, principalmente quando a empresa é formada no começo, logo que ela é formada no começo, ficam mandando contribuição sindical, contribuição patronal, vários tipos de contribuição, e se dentro da empresa não tiver esse compartilhamento de cuidado, acaba pagando o boleto, né? O funcionário, quando pagar, ele tem que pedir autorização para o financeiro. Isso aqui está no roteiro, isso aqui é verdadeiro, não pode sair por aí pagando, né? Mas também eles falsificam muito, né? Eles falsificam muito o boleto da empresa. A empresa vende, eles conseguem capturar arquivos e mandar boletos no nome dessa empresa para pagar na conta deles, entendeu? Eu vi uma matéria, só te interromper, no SPTV falando sobre isso. Lembrei de você na hora, que você já tinha falado do boleto falso, acho que foi no SPTV, foi algum programa da Globo, sobre um senhor que comprou um carro, tinha as 2 parcelas atrasadas, foi para outra empresa fazer a cobrança, ligaram para ele falando, a gente vai estar te mandando um boleto para você quitar, fazer um acordo. Ele pagou, quando foi ver, não tinha pagado para a empresa. Era fraude. O que você viu foi um caso que apreenderam o carro, era do Banco da Ecoval, foi em Sorocaba. Isso mesmo. Isso acontece na Moraes, né? Acontece semanalmente na Moraes. A Moraes usa o nome da Moraes. Usa o nome da Moraes, monta um call center igual a Moraes. E aí a pessoa está devendo para fazer uma quitação de 30 mil, manda um boleto de 15, a pessoa paga em banco digital e ela não percebe que a linha digital está errada e não vai para um banco, vai para uma pessoa física, inclusive. Então, não tem o menor cuidado. Nós temos inúmeros casos lá. Já tivemos condenações solidárias ao banco, porque algum caso o juiz entende que é muito parecido e tal, que ele não conseguiria identificar. Mas não é verdade, né? A pessoa não tomou o menor cuidado, não ligou, não viu qual era o call center, não perguntou no banco se aquela empresa estava autorizada e faz uma quitação de 15, 20 mil sem cuidado, pagando um boleto do banco X, uma pessoa física. É desespero. Financiamento tem que ir pro banco. Só um parênteses explicar que o doutor Afonso tem também uma empresa de cobrança, por isso que ele falou que aconteceu com ele. Isso aí é a Moraes Advogados, que age com esse tipo de cobrança e utiliza o nome dele. Então, isso que ele estava explicando, né? Eu queria que você explicasse também um pouco, Matheus, essa questão de onde surgiu a ideia desse livro, como você percebeu que tinha conteúdo para tanto? A questão, você executando as auditorias, principalmente das demonstrações financeiras, você, por questão de programação da auditoria, você tem que testar os controles internos da empresa. E foi nesse ambiente que você descobre o quanto é falho as empresas em termos de controles internos. Às vezes até tem. Só que às vezes é um manual tão bonitinho que está lá na gaveta tal, mas ele não é efetivo. Então, você ter um controle interno e não é efetivo, não adianta nada. Ou a empresa nem tem. Quando eu falo de controle interno,
ele parte basicamente do Código de Conduta da empresa. O Código de Conduta da empresa, ele é basicamente a constituição da empresa. E aí você abre em controles internos de cada departamento. Então, como que o financeiro vai trabalhar, como que o financeiro vai aceitar uma nota para pagar, né? Como que compras deve trabalhar, como que vai definir as alçadas de aprovação em compras, se fraciona a compra ou não fraciona para ludibriar as alçadas, enfim. Todos os departamentos têm vulnerabilidade. Você fala assim, vendas não tem vulnerabilidade? Tem. Se um determinado vendedor concedeu um desconto sem passar por uma alçada de aprovação, é uma vulnerabilidade. E aí ele ganha uma propina. Exatamente. Outro exemplo é questão de segurança. Por exemplo, se o vendedor ele tem acesso à lista de preços de vendas do produto, ele pode aplicar um desconto se ele tiver acesso à lista de preços. Então entra a TI também na questão da segurança, perfil do usuário. Você entendeu como que é importante a questão dos controles internos? Você falou um pouquinho sobre TI, tecnologia. Eu vou perguntar, minha pergunta é para os dois. O quanto a tecnologia tem ajudado os criminosos a praticar fraude? Vocês acham que ainda falta alguma lei para regulamentar um pouquinho mais essa questão de... eu acho que de internet para as aplicações de fraude, assim, alguma coisa que possa auxiliar tanto a pessoa física como o empresário na hora de cair numa fraude, que a gente, no último episódio que a gente gravou com o Dr. Afonso, eu até falei, mas o cara, às vezes, tem o golpe do Pix. Faz um Pix, a gente sabe para quem foi feito o Pix e não consegue resgatar o dinheiro. Vocês acham que tem como melhorar ainda em questão de tecnologia para evitar essas fraudes? Essa pergunta para os dois, tá? Dá para dividir até a questão para a pessoa física dessa questão e também para a empresa, como ela pode utilizar. Então, em relação também um pouco à pessoa jurídica, os bancos estão muito prevenidos com relação à tecnologia, as empresas de cobrança, com certeza, elas têm 99% de tecnologia para deter isso aí. Falta, muitas vezes, a parte de treinamento humano, que é outra parte, né? Com relação a lei é boa. A LGPD é uma das melhores leis do mundo, mais atualizada, e onde tudo começa é no vazamento de dados. Nós não podemos esquecer que em janeiro teve um vazamento gigantesco do Serasa. Não sei qual ano que teve um vazamento também de 230 milhões de CPF, até dos mortos levantaram, de CNPJs. Então, esses vazamentos, essas listas são facilmente compradas na Dark Web. Na Dark Web você vai lá e você compra uma lista. Antigamente comprava na Praça da Sé fisicamente. Agora você compra na Dark Web as listas. Então começa tudo por aí. O uso indiscriminado que todos nós fazemos de dar um CPF no sapateiro, no cafezinho, né? CPF que é uma forma de você começar por aí um phishing, assim, uma pescaria dos seus dados para poder ter uma fraude. Então a lei nós temos. O que não está sendo cumprido é lei. E eu venho falando, isso não é uma crítica, isso é uma informação. Eu tentei no próximo podcast meu levar algum representante da DC Cyber, que é a única delegacia especializada em crime cibernético de São Paulo, fica no DEIC. Essa delegacia foi reformada pela FENABRAN, foram pagos R$2.400.000 para reformar. Ela deve ter equipamentos, eu tentei trazer eles, o que não está faltando é a aplicação da lei. A gente tem um caso agora recente de uma cliente nossa, que virou cliente, que a gente está tentando ajudar. Ela não fez nem boletim de ocorrência, ela levou um celular para consertar, pediram a senha, todos os aplicativos dela estavam lá, e escrituras e tal. O que fizeram? Fizeram um monte de pagamentos, cartão de crédito, e abriram uma conta, não sei se é banco. Abriram uma conta lá, já está numa fatura de uns 10 milhões. Ela não conseguiu ter acesso, estamos orientando, pelo menos para pegar o nome da conta. O e-mail que vem a senha é um e-mail falsificado. E ela foi na delegacia, antes da gente, né? Antes foi na delegacia de Barueri, e o delegado falou, não, isso não vai dar em nada. Você não tem certeza, né, que a empresa que estava com o seu telefone, que fez isso. E foi, ela simplesinha deixou para lá. Agora a gente vai fazer segunda-feira um boletim de ocorrência para precaver, a partir de agora, porque tinha que precaver antes, porque o que eles fizeram... Caminho, né? Isso é a partir de maio, isso aí. Não sabemos o que eles fizeram com a conta, né? Independente da conta do C6 Banco, não sabemos. Então o que falta aí é a polícia atuar.
A polícia atuar para começar porque são quadrilhas. Ele não vai correr atrás de 30, 40, 100 mil falsários. Vai correr atrás de determinadas quadrilhas. São tudo quadrilhas, com call center organizado, com metas. Eu já tenho planilhas que eu vi de metas de call center. Mandaram por engano para nós. O que acontece? A gente cobra essas fraudes quando a pessoa liga para nós, está sendo cobrada, e aí, às vezes, ela manda os dados do WhatsApp, a gente entra em contato como se fosse a pessoa tentando pegar mais algum dado. Então, a lei que o doutor se referiu é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. Já está invalidada no Brasil. Sim, importante. Já tem toda uma estrutura sendo formada para que ela seja cumprida de forma adequada. Dentro das empresas, daí o Rogério perguntou para você também, como que funciona essa questão? A tecnologia veio prejudicar também, veio facilitar esse papel do fraudador? Eu tenho assim o foco de prevenção nas empresas. Então, o departamento de TI nas empresas, ele tem um papel fundamental. O TI em conjunto com recursos humanos. Porque, por exemplo, você vai conceder, entrou um funcionário novo na empresa, você vai conceder acesso aos sistemas. Senhas, e-mail. Bom, numa dessa, o que acontece? RH também tem que ser um personagem forte nessa proteção. E esse funcionário, que tipo de cadastros ele vai acessar na empresa? Ele vai acessar cadastro de fornecedores? Ele vai acessar cadastro de clientes? Ele vai acessar, ele vai entrar em recursos humanos, ele vai acessar cadastro de funcionários? Isso são bancos de dados da empresa. A empresa deu azar de contratar um fraudador, ele vai pegar esses cadastros, vai vender para alguma empresa qualquer aí para fazer malvadezas, vamos falar assim. Isso que ele falou super importante. Um caso prático que a gente teve já. E aí o que acontece? TI, junto com a RH, define os perfis de usuário, o que o usuário vai poder acessar, o que ele não vai poder acessar. Sim. E o que está na moda também, né, e até a gente ouve no noticiário, TI tem que ter o controle, o que a gente chama de controle de acesso, ou os logs. O que é o log? O log eu acessei, trabalho no RH, eu acessei o cadastro de funcionários da empresa. Que hora que eu entrei, que hora que eu saí, e o que eu fiz lá dentro. Sim. Eu baixei 20 funcionários no meu computador. Opa, alguém já está sabendo que eu fiz isso e vai perguntar. Tem que ter o Firewall também para bloquear aquilo que não é permitido bloquear. O Firewall é super importante, o Firewall, né? A gente tem que ter uma empresa de tecnologia dentro, né? Quando o nosso escritório ainda era menor, a gente não tinha tanta tecnologia, né? Ele falou em fraude, mas tem uma outra fraude que não é só fraude de prejuízo. Um advogado conseguiu acessar o RH, o cadastro do RH, e viu o salário de todo mundo lá e viu que o dele era menor ou era maior, alguma coisa assim. Isso é questão de perfil do usuário. Exatamente. Mas ele conseguiu, estava mal perfilado, ele conseguiu entrar no departamento, que o RH não pode ter, porque, inclusive pela lei. Além de fraude, ele mantém os dados de todos os funcionários da empresa, de toda a empresa, ele tem que estar muito mais protegido pela LGPD, porque dali, naquele cadastro, aquele banco de dados, ele pode, como ele falou, vender, né? E também não pode, tem que ser meio privativa o salário da pessoa, né? O salário da pessoa. E disso que o Matheus está falando, vocês estão falando, tem uma coisa que é o humano por trás disso tudo, né? Tem uns erros. Uma vez eu lembro que eu estava numa empresa e a pessoa estava guardando os dados dela, daí o cara quer ver a fragilidade? Ele chegou para mim, Paulo, ele levantou assim o computador da pessoa, assim o teclado, todas as senhas da pessoa estavam anotadas num papelzinho embaixo do teclado. Daí ele falou, cara, o que eu faço com uma pessoa dessa, cara? Como eu vou ter segurança de informação dentro da minha empresa se o usuário que está lá anota a senha está fazendo isso errado? Tem que ter uma cultura muito forte, né? E são algumas situações assim interessantes. Por exemplo, uma determinada empresa, o RH, todo seguro, com senha, perfis para entrar, não eram todas as pessoas que tinham acesso ao cadastro de funcionários, alteração de salários, mas o arquivo que ia para o banco, para pagamento, era em TXT. Então, depois de toda essa segurança, tudo gerava um arquivo TXT para ir para o banco. Então, tinha uma pessoa que entrava lá
no arquivo Desculpa a minha TXT. ignorância. O que é um arquivo TXT e por que isso simplifica? O arquivo uma TXT, planilha. o arquivo TXT ele vai no layout do banco para que entre lá e faça todo o pagamento nas contas dos funcionários, né? Isso agora já tem outra segurança desse arquivo, né? E aí a pessoa foi lá e alterava, todo mês alterava o salário dela que ia ser depositado. Que beleza. Nossa. Mas ela era do RH, né? Do RH. Do RH. Do RH. Daí tem que ter também processos muito bem definidos, né? Você tem que ficar de olho no RH. Não dá para saber, né? Se ela alterar, se a pessoa não tiver um processo. Se você é o gestor, autentica a folha. Por exemplo, no caso que eu autentico a folha. Eu autentico a folha e passo para o financeiro com aquele valor. Fica difícil perceber que aumentou 3, 4 mil reais na hora de cair na conta. Exatamente. É muito difícil. A não ser que tenha um financeiro muito que ele vai lá olhar. Porque... E o mais. Ó, gente, a gente não está querendo dar ideia pro pessoal de RH fazer isso, não, porque depois vocês vão falar que isso aí é crime também, né? Isso aí pode dar uma justa causa, porque o pessoal, opa, dá para fazer isso? Isso aí é crime, pode ser preso. O que nós estamos tratando aqui, né? Nós estamos tratando da prevenção da pessoa que está vulnerável, né? Porque quando nós estamos falando desses tipos, para o fraudador, isso é comum para ele, né? Eu sempre cito assim, quando o policial fala para você, olha, você está chegando no semáforo, toma cuidado com o vidro aberto, presta atenção, não fica só ligado, não fica olhando o celular, né? Porque você é uma presa fácil. Ele não está dando a dica para o bandido, porque o bandido já sabe disso daí há muito tempo, ele está prevenindo você. Exato. Então é isso o nosso A gente objetivo está prevenindo aqui o empresário, né? né? Para olhar. Ensinar bandido já sabe, né? Então... E como eu faço para me prevenir, então? Acho que desses dois lados. Do seu lado, acho que é uma coisa mais simples, mas depois eu quero que o doutor Afonso também fale como se prevenir desses golpes que chegam para nós. Pode começar então, Matheus? Como você acha que eu posso prevenir na minha empresa esses golpes? Na empresa, você tem que fazer o que nós chamamos de matriz de avaliação de risco. Então, você chega no departamento e você faz aí o tipo de um brainstorm, né? Todos os riscos possíveis daquela operação, dos processos que executa naquele setor. Quais são os riscos? Todos. Aí você avalia se esse risco ele tem possibilidade de acontecer, qual a probabilidade dele acontecer, caso ele aconteça, qual é o impacto, se o impacto é alto ou baixo. Então, se o risco ele é probabilidade alta, impacto alto também, então você tem que ter um controle interno. Se não tiver um controle interno, é bastante vulnerável. Agora, impacto baixo e probabilidade baixa, então você não precisa perder tempo e ficar escrevendo procedimento. Sem as regras. Então, o básico, Paulo, é controle interno. Você estabeleceu o controle interno. Lógico, a gente chama assim, o controle interno ele vai precaver os riscos inerentes do departamento. Ainda sobra os riscos residuais que você tem que tomar mais cuidado. Nesse livro eu faço isso daí. Eu mostro o departamento, como que ele funciona basicamente, porque às vezes o empresário ele é um ótimo engenheiro, cuida da produção maravilhosamente, ou ele é um ótimo vendedor, mas ele não sabe como que funciona o financeiro. Então, eu faço uma introdução no departamento, mostro assim, em termos padrões do mercado, quais são os riscos que tem naquele departamento e como se prevenir. No final, também eu faço o seguinte, tem aqui um QR Code. Esse QR Code, o que você acessa? Você acessa uma planilha. Essa planilha, ela é uma planilha simples, mas ela é uma planilha de mapeamento dos riscos. Cada departamento, sugestões, né? Padrões de riscos, para você avaliar se esse risco ele existe, a probabilidade de acontecer, e se acontecer, qual é o impacto. Com base nisso, você verifica se tem controles internos efetivos ou não. É se não tiver, essa planilha? Gratuita, é só acessar aqui, está beleza, disponível. Olha lá, gente, eu compro o livro e já ganhei uma planilha aí, ó. Exatamente. Então, é muito da prevenção. E só para concluir, nas empresas é muito difícil a punição. Então, quando você deu o azar de contratar um fraudador, o que acontece? Dentro das empresas, o funcionário está protegido pelas leis trabalhistas.
Além das leis trabalhistas, você tem a questão do assédio moral também. Então, para você acusar um funcionário e até se provar, é muito arriscado. Você tem que estar muito bem sustentado para fazer isso. O doutor pode até afirmar isso daí depois. Senão você pode ter uma reversão de uma justa causa, por exemplo, e ainda ganhar um processo por perdas e danos morais. Então, papo certo, prevenção. A prevenção é a melhor coisa. Com relação à última fala que você fez aí, sobre mandar embora, mandar embora sem justa causa mesmo, sai mais barato. Dá menos dor de cabeça. Você faz todo um processo administrativo para provar, e muitas vezes você não consegue provar, né? Os rastros não são visíveis. Você, para fazer isso, você vai... Fica com o prejuízo da fraude e da demissão. Mas fica sem a dor de cabeça, né? Você corre o risco para você fazer essa pesquisa, esse processo administrativo, você vai ter que acusá-lo que ele roubou, furtou, etc. Né? Então, se você não provar depois, você já vai ter uma ação contra você. A gente tem um caso de uma empresa que essa empresa tem revista, né? Uma fábrica, ela tem revista na entrada e na saída, mas a revista é aleatória, né? E ela recebeu uma denúncia da mulher do cara, mandando foto que ele estava roubando mercadoria da empresa, né? A mulher estava... Mulher honesta, marido sem vergonha. Que tua esposa... Acho que ela deve ter... Né? Tá certo. Como não era um funcionário tão velho, não era um funcionário de um salário tão elevado, eu achei melhor seguir um caminho, mandar embora sem justa causa, né? Muito melhor. O custo trabalhista era baixo, né? Era baixo o custo trabalhista, o risco era bem... como é que ela conseguiu... Como é que as fotos foram conseguidas de maneira ilegal, entendeu? E pelo jeito ele já tem que gastar com o divórcio também, né? Exatamente. Então a gente resolveu fazer dessa maneira, que é a maneira, né? Mas para a empresa, a parte de tecnologia é mais importante. Hoje 90% é tecnologia, um firewall, para poder os funcionários clicarem em qualquer link, né? Os logs por categorias, né? Inclusive os logs para não deletar arquivos. É importante que o fraudador, se ele cometer alguma fraude, que fique lá, entendeu? Ou mesmo arquivo da empresa, né? Então, só determinadas pessoas podem apagar arquivos, né? As câmeras são muito importantes, né? As câmeras de monitoramento são muito importantes também dentro da empresa. As senhas, né? Devem ser escolhidas, pelo menos para alguém de gestão, e elas não podem coincidir com aniversário, números corridos, né? E não deve usar a mesma senha para você acessar um CRM que usa para banco. As senhas de banco tem que ser separadas, né? O máximo que puder, o médico puder segregar, o que puder segregar no digital também é bom. Não é só no físico, não. Não deixar o computador ou o celular depois de fazer uma operação, ele deslogar do banco. Nunca deixar ele aberto e ir para outro arquivo. E também não salvamento automático. Nada é salvamento automático, né? E é aquilo que já fala para todo mundo, serve para todos nós aqui, não abrir nenhuma mensagem estranha, não abrir nenhum e-mail estranho. Chegou alguma coisa estranha que pode não ser estranha, passa para o TI. O TI tem como verificar o endereço, se é o endereço real ou é o endereço de fraude, né? O IP, né? O IP. Pelo IP eles conseguem ver, né? Gente, eu tenho outra pergunta que eu acho que serve para vocês dois. Cada vez que você puxa um link de tecnologia, já me vem uma pergunta de tecnologia também. Estava falando para o Paulo, né? Eu vejo muito essa questão de sequestro digital, tanto de empresas, conheço uma empresa que já sofreu uma ameaça de sequestro digital, tanto para pessoas que roubam senhas e contas e cobram um valor para você devolver. Isso juridicamente é um golpe? Se enquadra como um golpe? Explica é um também crime? O que é esse sequestro digital, como que funciona. Gente, o que é sequestro digital? As pessoas bloquearem, por exemplo, suas senhas ou acesso de vocês em algum servidor, algum tipo de... Um belo dia você vai trabalhar, alegrão, assim, você vai ligar ligar seu computador, você não acessa porcaria nenhuma, roubaram e pegaram todas as senhas. E você recebe uma mensagem da pessoa, ó, sequestramos para você ter acesso de volta, deposite tal valor. Isso se enquadra? Deposita na Dark Web, né? Criptomoeda. Na realidade, não é que você deixa de usar o computador, na realidade eles roubam mesmo, né? Eles retiram tudo o arquivo e depois eles te devolvem um backup se você pagar, né? Isso vem da maneira
que nós acabamos. Se tiver um Fire, é um Fire bom. Quando você falou de Fire, eu já pensei logo... Um Fire monitorado com uma empresa igual que a gente tem no grupo aí, a ITEC, acho pouco provável. Porque não adianta você ter um Fire e não ter monitoramento. Porque o que é o Fire? O Fire é um alarme. Sabe, um alarme de casa. Tem que ter alguém monitorando. Então, ele 7 dias por semana, a hora que dispara alguma inconsistência, ele já tem que tomar uma providência, entrar no servidor e ver até onde que foi atingido, né? Pra você ter uma ideia, o atingimento é tão grande, a gente não tem, hoje, essa tecnologia não existia, mas há uns 4, 5 anos atrás, a gente participava por um banco de mega evento. O que é o mega evento? Então, você levava toda a equipe para um hotel e você fazia durante 3 dias. Então, você levava os computadores e ligava o servidor e usava a VPN. Então, a telefonia já era digital, então usava. E aí voltava e você tinha que fechar a porta. Então, foi 2, 3 vezes, fechavam as portas dos servidores para os computadores. E nunca pensaram em fechar as portas da telefonia. E hackearam a telefonia. Não deu muito problema, que descobriram logo, mas hackearam a telefonia, porque é digital. Eles conseguem entrar com um malware lá, com um vírus lá, e conseguem hackear. E a hora que ele está dentro do sistema, aí ele faz várias coisas, né? No caso da pessoa física, ele já faz o financeiro, já faz pagamentos, faz Pix, faz pagamento com cartão, mas quando é a pessoa jurídica, né, que esses golpes grandes que tem, aí é um sequestro digital que não tem legislação para isso, né? Então, quando não tem legislação para isso, usa uma legislação paralela de algum crime paralelo digital, né? Tá faltando ainda uma legislação mais abrangente, mas dá para punir, desde que a polícia consegue agir. E é possível, tecnologia eles têm, é só realmente achar. Os crimes digitais, eles cresceram em torno de 600% em 2 anos. De 2019 para cá, em 2 anos, cresceram 600%. Migrou, né? Você vê, eu trouxe aqui para ver uma mensagem, essas mensagens que todo mundo já recebeu. Eu sou gerente do projeto do Mercado Livre, atualmente estou contratando uma equipe. Eu recebi essa mensagem esses dias. Mas olha, escuta o resto. Uma equipe período trabalhando em casa. Não há requisitos para hora de trabalho e os salários são liquidados no mesmo dia. Olha só, já é um plus, um chamativo. São salário diário de 500 a 2 mil reais. Só que agora o golpe é dinâmico. Eles já acrescentaram um ingrediente. Para saber mais sobre esse trabalho e receber R$38, clique no link. Então, eles já estão dando R$38 para ficar mais atrativo para o cara clicar no link. Antigamente era só clicar no link. Olha quanto atrativo tem. O emprego te procurando. Nós temos 10 milhões de empregados. Está te procurando emprego e está batendo na sua porta. Estão te oferecendo pagamento diário. Pedindo Pix. Nesse aqui me pediu um Pix, ó. Diário. Então, te oferecendo salários que você não ganhava antes. Então, é o mesmo, acho que é o mesmo. É o mesmo golpe. É o mesmo. Então, isso aqui, em nome da Amazon, da Americana, isso aqui é para ver, que o golpe é muito dinâmico. Tem umas centrais de call center bolando cada vez. Então, o golpe vai ficando velho, vai fazer novo, ou um novo, uma roupagem. Todo dia tem golpe. Por exemplo, outro dia nós falamos do golpe do presente, que era da Coca-Cola. Semana eu já descobri que tem o golpe do bolo de aniversário. O cara consegue descobrir seu aniversário e mandar um bolo para você. É um ano, né? Mas mudando um pouco, indo para a empresa agora um pouco. A gente vê também muitos golpes dentro da empresa, que são o quê? Aquelas pessoas que são funcionários, que têm o cartão corporativo. Quais são os golpes mais comuns? Ele utiliza daí incorretamente cartão corporativo para, de repente, vou levar minha esposa no restaurante e vou usar o da empresa. Tem muito disso também, não tem? Quais são os golpes mais É interessante, aprender um pouco. Você já viu, Matheus Solana? O golpe, a gente fala assim, a fraude, ela não tem tamanho, né? Então, por exemplo, aquele funcionário que, quando ele faz uma viagem de negócios, ele frauda uma nota de refeição ou uma nota de combustível, alguma coisa desse tipo. Tipo assim, ele gastou 10 e pede uma nota de 70. No restaurante, então, a fraude não tem... Para mim, ele é fraudador tanto quanto o Mr. Bernard Ebert lá da Enron, que fraudou milhões lá na Enron, né? Quebrou a Enron, né? Então, todos são fraudadores. É isso que a empresa tem que ficar de olho. O cara só adulterou a notinha,
Passou. Mas Não, ele é fraudulento. Grossas empresas em cima disso? Porque eu vejo várias empresas, várias pessoas que eu conheço que já fizeram isso. Eu fiquei meio... Eu acho que a empresa, a empresa apura, manda embora sem demissão de justa causa e depois não leva isso a público. Né? Ela se sente envergonhada de não ter tomado os cuidados, entendeu? Porque ela se sente traída. Nós estamos falando de fraudes grandes, né? Fraudes grandes já tivemos no Brasil, já teve na Brahma, teve na VASP, na Varig, teve várias fraudes no Brasil de empresas privadas e não vem a público, só vem as fraudes com dinheiro público, né? Isso, de uma forma geral, doutor, é assim. Nós não gostamos de admitir que nós fomos enganados. Então, porque nós passamos por um papel de trouxa, né? Então, eu não admito. As empresas também, os empresários, os chefes de departamento, ele não vai admitir um erro ou um descuido. Então, para ele, não é legal admitir que houve uma fraude. Então, significa uma fraqueza. A empresa fraca, né? Se a empresa é fraca, fraca, os controles não são efetivos. Então é difícil essa... Por isso que não tem muita divulgação. Não tem divulgação. Pouca divulgação. Tanto nessas duas grandes fraudes. Você tiver um sistema, uma área financeira forte, consegue bloquear isso aí? Ou não adianta, não? Sim, os controles internos efetivos, sim. Bom, o setor financeiro tem que estar em cima de tudo, olhar qualquer pagamento, pedir toda a nota, mas mesmo assim não dá pra a gente saber, chama de evidências. Por exemplo, Paulo, você está responsável pelo contas a pagar. Chegou uma nota fiscal, porque hoje nota fiscal chega por XML. Tá? Chegou a nota fiscal, você vai pagar? Você vai querer a evidência daquele serviço foi prestado ou aquela mercadoria foi entregue para que você possa habilitar o pagamento daquela nota. Então, o que a gente chama assim, você tem que ter evidências robustas para efetuar o pagamento. Essa é uma cultura de segurança da empresa com segregação. Isso é muito importante. Né? A tecnologia é 90%, mas esses 10% de ter funcionários capacitados e com mecanismos duplos, né, de dois controles, né, dupla checagem, é muito importante, né? Muito importante. Aí isso evita as fraudes, né? Você estava falando uma coisa que vocês comentaram no começo, vocês até trocaram uma ideia muito legal, que eu vi as áreas que mais tem fraudes na empresa. Tem a área contábil, quais são as áreas que mais são vulneráveis, né? São mais vulneráveis. Eu achei muito interessante essa questão que o doutor, vocês dois comentaram do RH. Eu não sabia que recursos humanos podia fazer fraudes tão fácil assim. Mas quais outras áreas tem? Almoxarifado, onde mais tem? Almoxarifado recebimento. Almoxarifado seria o quê? Tira peça sem avisar? Sim, tem assim diversos fraudes dentro do almoxarifado. Por exemplo, você é responsável pelo seu controle de estoque. Então você recebe as requisições ou da baixa de requisições, né? E você também é responsável por fazer as contagens. E você tem acesso no sistema para ajustar as contagens. Olha só, você é o responsável pelo almoxarifado, você conta e você mesmo ajusta. Tipo assim, tá faltando 10 peças, eu vou lá e ajusto, eu dou uma baixa de 10 peças. Ajusta o estoque. Aí vem o quê? A segregação de função, perfil de usuário e perfil de acesso. Então, a pessoa que é responsável ali fisicamente pelo controle de estoque, exatamente, ela não pode ter acesso ao ajuste de inventário. Então, Paulo, você está entendendo, Paulo, que todos os departamentos têm aí N possibilidades. Recebimento, por exemplo. Você recebe lá, chegou o caminhão. Você tem que verificar se a nota fiscal, o preço está batendo com o pedido de compra, tem que verificar se mandou a quantidade correta e se o caminhão não vai embora com algumas caixas sem descer. Então, você verifica que, né? Porque tem muitos lugares que o transportador, né? O transportador também, não vamos generalizar, né? Vamos falar assim dos maus transportadores, né? Você comprou 10 caixas, ele descarrega 8 e vai com 2 embora, de volta. Então, Paulo, aí a gente vai fechando, né? Você fala assim, qual o departamento mais vulnerável? Não existe. Depende do que mais tem movimento, o que mais tem, assim, atrativos, vamos falar assim, né? O que mais gera prejuízo é o financeiro mesmo, né? Que é uma quantidade maior, que pode haver
desvio de dinheiro, né, verba, né, que é mais difícil localizar, mas toda a empresa tem que ter, depende do tamanho da empresa e do que ela faz, tem que ter essa cultura, né, de dupla checagem, de segregação, de parte, de etapas. O CEO da Enro, né, o que eu acabei de falar, o Bernard Ebers, né, a maior fraude dele foi na contabilidade. Ele mascarou faturamento, mascarou resultado para elevar... setor que tem muita fraude, a contabilidade. E numa dessa, o que ele fez? Ele fez um enriquecimento próprio com a valorização das ações e depois quebrou a empresa. E quais são as maiores fraudes que vocês já viram? Nossa, tem um monte. Agora, por que você começou? Eu sempre gosto de perguntar. Banco Nacional, por exemplo. Quem foi do Banco Nacional? Sim, o Banco Nacional, ele mascarou lá também a fraude, a contabilidade, depois ele quebrou, não tinha mais ativos, né? Faz a liquidação extrajudicial. Peraí, vamos dividir. Eu quero que o Matheus fale uma das fraudes que ele viu e o senhor, o principal golpe, assim, que você fala, não é possível que o cara pensou nisso. E você pode ser também fraude, golpe, Matheus, que você viu, doutora, da mesma coisa. Que você fala, vocês já viram isso e, tipo, é algo que ficou marcante para vocês, assim. Olha, só complementando esse caso da Enro, da Lehman Brothers, foi um conjunto, né, de fraudes que aconteceu nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos é diferente do Brasil, né? No caso do Bernard Ebers, ele pegou 25 anos de cadeia mesmo. Aplica, né? Lá nem se aplica, aqui né? não, aqui o cara faz uma dessa, daqui a pouco ele é candidato, vamos falar assim, né? E... No Brasil, tem coisas que acontecem, né? Por exemplo, não vou citar o nome aqui, mas... algo que você viu não vou citar o nome, mas tem aí uma empresa do ramo de varejo, né, que caiu 60%, mais de 60% o valor das ações dela. Então, você acreditou nas ações dela, você viu a projeção de resultados dela e, de repente, cai 60%. Isso é uma fraude muito grave. Os responsáveis por essa empresa de varejo deveriam ser presos. Onde se viu? Porque nos Estados Unidos, as pessoas compram ações para complementar a sua aposentadoria. Então, por exemplo, os velhinhos lá, né, se uma empresa quebra, você quebra a sustentação dele. Né? Aqui no Brasil não está bem, está um pouco, né? Mas uma empresa dessa que deu um calote de mais de 60% no valor das ações, hoje, se você for ver, deveria ser responsabilizado, deveria ser preso. Não tem outra saída. E você, doutor? As suas... Olha, tem tanta fraude absurda, até essa que nós acabamos de ler, mas eu acho que assim, a fraude que mais atinge é quando ela atinge as duas coisas. Atinge o bolso da pessoa e atinge o emocional da pessoa. Toda fraude atinge um pouco o emocional, mas umas atinge que deixa a pessoa com depressão, ela vai ter que procurar um tratamento. Então, a fraude do amor é uma fraude que ela leva a sedução, conduz a pessoa a perder um dinheiro. Assim, uma fraude que era tipo essa que apareceu no Netflix, né? Mas apareceu no Brasil, não morava em Londres, a pessoa morava em Mauá, e ela se envolveu no relacionamento através do Facebook, encontrou 2 ou 3 vezes com a pessoa, e a pessoa, uma determinada hora, foi viajada para Dubai. É o golpe da encomenda, do amor com a encomenda. Aí ela mandou uma encomenda, e alguém da alfândega ligou, tinha um parceiro que estava preso lá, e ele afirmou, chegou a encomenda aí, vê o que você pode fazer. E aí foi pedindo dinheiro, extorquindo para liberar a encomenda, depois dá para a polícia, porque a encomenda tinha alguma coisa suspeita, e ela perdeu R$22 mil e nunca mais viu a pessoa, né? Além do dinheiro, é emocional, né? Emocional, né? Emocional, que é uma pessoa já, uma mulher de 47 anos, né? Entendeu? Então, tinha uma esperança, né? De um relacionamento amoroso, perdeu o amor e ainda foi fraudada, né? Foi usada, né? Simplesmente usou os sentimentos dela para conseguir dinheiro. E o golpe do emprego falso por tarefa, eu acho isso aí realmente
terrível, né? Que além de você não ter o emprego, ainda você tem que pagar. O que é o emprego por tarefa, né? Tem empresas em nome da Amazon, em nome de outros sites de e-commerce que eles contratam, né? Através dessas mensagens. Agora, né? Hã? Esse que você mostrou um pouco agora. Não, esse é diferente. Do e-commerce, você tem que pagar, né? Uhum. Você é contratado para comprar as coisas. Então você fica lá, você compra 30 e ganha 10 reais. Você compra 40, você ganha 20 reais. Então, aí eles fazem isso, você entra no site, faz as compras lá, no esquema deles, eles ficam sempre mandando mensagem, ó, vai mais rápido e tal. E aí eles pagam 3, 4, depois eles não pagam mais. Aí eles ficam fazendo pressão, nós tem que fazer mais 3 ou 4 para mandar. Quando a pessoa vê, tem um caso numa cidade a 300 quilômetros lá de Salvador, que a pessoa gastou 7 mil reais, pediu um empréstimo e tal. Então ela ficou sem o dinheiro, sem o emprego, e ficou afetada mentalmente, depressão, porque foi enganada e ficou sem o dinheiro ainda, fazendo falso selo. Até hoje o pessoal ainda cai das pirâmides, né? Nossa, Sim, eu ia falar isso, pirâmide. Pirâmide financeira, a compra do carro que também. falam, né? Uma outra coisa que ninguém muito fala, aconteceu muito durante a pandemia. Durante a pandemia, esse site de leilão de carro. Então você via um carro lá, custa 100 mil, vinha por 70 mil. Ficava super interessado o carro, mandava as fotos, mandava os documentos. Ele consegue falsificar os documentos de vistoria do carro, mandar para você. Aí eu falava, quero olhar o carro. Não dá por lá por causa da pandemia. Aí você depositava e não recebia carro nenhum, né? Esse continua até hoje. E a pirâmide também, né? A pirâmide só muda às vezes o modus operandi e tal, né? Continua aí com criptomoeda, sem criptomoeda, a pessoa não consegue. É aquilo que eu falo, é a lei de Gerson, quer ganhar 30% ao mês? Não existe aí. Deixa o almoço de graça. Então não tem como você receber. Uma das coisas, das prevenções que a gente fala é isso: não acredite em coisas miraculosas. Ninguém vem te dar dinheiro, ninguém vem te dar 30% ao mês, não tem isso, entendeu? Exato. E para a empresa, eu acho que deve ter o contrário também, né? Não queira ganhar fácil na empresa. Você tem que mostrar para o trabalhador que ele não pode ter a vantagem, né? Exatamente. A empresa, ela tem... hoje, por exemplo, você já tem aí os modismos, também tem um ESG. Então, a empresa, ela está cumprindo agora, ela passa a cumprir um papel social, um papel de cuidado do meio ambiente, um papel de governança. Então, é muito importante a questão dos controles internos, código de conduta, para ela exercer essa função social que ela está hoje. Porque a empresa, ela tem, se ela tem 20 empregados, ela tem mais de 40 pessoas dependendo dela. Então, ela tem essa função social. Por isso que é muito importante essa questão dos controles da empresa, né? Porque ela, para cumprir essa função social. Bom, pessoal, a gente já está chegando acho que meio para o final. Eu vou pedir para fazer as últimas perguntas aqui para vocês. Primeiro, eu queria o quê? Orientações matadoras para evitar esses problemas. Prevenção. Você falou que o seu livro é de prevenção. Como, de maneira bem prática mesmo, eu tenho uma empresa. Como eu faço para prevenir minha empresa sobre esses problemas? E depois, doutor, como prevenir cair minha família ou eu mesmo em golpes ou usarem meu nome, o nome da minha empresa em golpes? Lembrando, sempre olhando para aquela ali, ó. Ah, tá. Paulo, eu chamo assim a prevenção. A prevenção, ela é fundamental. Então, o que você tem que fazer na sua empresa? Você está montando a empresa ou você vai passar a gerenciar essa empresa de uma forma mais robusta, com procedimentos, com controles internos. O que você tem que fazer? Chamar os líderes, ou seja, é um envolvimento de toda a empresa, verificar quais são as vulnerabilidades, se você tem controles internos ou não, se são efetivos, se não tem, você implanta. É dessa forma. O que eu chamo a atenção em todo o livro é a questão da prevenção. Porque o ambiente do fraudador é a bagunça. Se existe bagunça, é ali que é o ambiente dele. Se existe organização, ele não vai parar na empresa. Na semana seguinte, ele pede demissão. Beleza. Doutor, como não utilizarem meu nome num golpe, da minha empresa num golpe, e como eu fugir de golpes também? A primeira coisa que o Matheus falou, né? Prevenção. Você tem que ficar prevenido para não roubarem a sua identidade. Para não roubar a sua identidade, você não tem que clicar em nenhum link que você não conheça. Você tem que fazer a sua vida digital através de sites oficiais. Não ficar clicando em sites que vêm ofertas miraculosas, você clica lá. Você quer comprar alguma coisa?
vai na loja certa, vai no banco certo, vai na financeira certa. Tenha dupla certificação no seu celular, porque a gente fala em celular, porque hoje 90% das operações são através de celular, 5% desktop e 5% de notebook. Então o celular hoje, ele virou a grande ferramenta. Eu esqueci, hoje tem 1% aí que tem gente fazendo compras pela televisão smart, viu? Já tem usando, e isso não tem a menor prevenção. Então você tem que ter um celular que tenha duplo grau de certificação dentro do seu celular. Você tem que ter umas senhas seguras, não usar a mesma senha para bancos e para o aplicativo da Netflix. Você tem que fazer, se for possível, se o celular tiver, você tem que ter dentro do WhatsApp a certificação de facial, a biométrica que já existe. E-mail também, você tem que tomar alguns cuidados com o e-mail também, porque se roubarem o seu celular, e se tiver essa certificação, vai ficar mais difícil a vida do fraudador de fazer, né? E o antivírus é muito bom, né? E assim, previna-se, né? Previna-se mensagens suspeitas, de link suspeito, de ofertas suspeitas, de apelos no WhatsApp do amigo que está precisando de dinheiro que quebrou o celular. Eu acho que fazendo tudo isso, aí também um pouco de se privar da sua privacidade, cuidar da sua privacidade. Não se exponha demais no WhatsApp, nem no Instagram ou no Facebook, onde você vai estar viajando, que hora você está, os carros, etc. Tenta se precaver, menos dados. E também procura usar o CPF com parcimonia, né? Dê o CPF quando precisar dar o CPF. Não dê o seu CPF por causa de um desconto, não dê o seu CPF no parquinho de diversão, que não tem motivo para isso. Mas quando precisar emitir uma nota fiscal, num fornecedor seguro, quando você fizer um contrato, o CPF é uma maneira de identificação, mas não aleatoriamente, porque esses cadastros que são feitos, a gente não sabe para onde vai, e na Dark Web estão disponíveis lá, não só os cadastros do INSS ou do Serasa, mas também desses cadastros avulsos são feitos por aí. Com isso, você vai diminuir em 90% o seu risco de virar a vítima de uma vítima ofendida, maltratada e constrangida, né? Aí, se você, por acaso, acontecer desses 10%, o que eu recomendo é o seguinte: um boletim de ocorrência, e venha a público denunciar isso. Nos procure nos nossos canais, procure o PROCON, tente fazer alguma coisa para que outras pessoas não caiam nos mesmos golpes, que conhecendo o golpe fica mais difícil prevenir. Em resumo, acho que o grande segredo é o conhecimento, né? E pensando em conhecimento, eu queria que vocês divulgassem o material de vocês também aqui para todo mundo, como né? O pessoal encontra vocês, a empresas que vocês site. Atuam, todo esse material que o pessoal possa. De novo o livro, Matheus. O livro, onde eu compro o livro? Mostra para essa daqui, ó. Esse livro está disponível na maioria dos marketplaces, na Amazon. Na Amazon está o e-book e o livro físico. Na Magalu, Shoptime, enfim, a maioria dos marketplaces você encontra lá o livro físico. Tem que checar certinho para ver se está pagando certo. Exatamente. Tá no golpe também. Essas empresas é seguro comprar o livro do Matheus. É seguro? Olha lá, pode comprar lá que não tem problema. Pode comprar lá que não tem problema. Em relação não que venha por link. Em relação à auditoria, nós somos de Campinas, da Audicorp. Se precisarem fazer auditoria, enfim, no Brasil inteiro, né, estamos aí à disposição, e destacando também a importância da auditoria, seja ela das demonstrações financeiras, seja para validar os controles internos. É muito importante a auditoria. E esse é um papel para prevenção também, né? A Audicorp está preparada para isso. Legal. Doutor, eu sei que você tem um canal sensacional que você vai divulgar, porque eu participo no canal com ele, então eu quero que ele divulgue bastante esse canal. Bom, a gente é um escritório de advocacia e recuperação de crédito, Moraes Advogados, há 39 anos no mercado. A gente especializou agora em ajudar as pessoas a não cair em fraudes. Temos o Falando de Fraudes, que vamos gravar o 4º episódio, dia 4, Falando de Fraudes com Afonso Moraes, e o Paulo aqui nos sendo mestre de cerimônias do canal, né? E também tem o site advmorais.com.br, que você pode entrar em contato, e se for possível ajudar, a gente está disposto aqui para te ajudar. Conte com a gente. Redes sociais também, Moraes Advogados. Moraes Advogados, no LinkedIn, no Instagram. Audicorp também. Então, gente. Isso. E quem quiser apoio para desenvolver produtos igual esse, tem o Rogerião aqui da Link 3. E aqui o pessoal da Podcast no Bar, né? Uma estrutura super legal aqui que a gente está fazendo. Parceiro nosso, uma estrutura bem legal mesmo.
Gente, é isso. Estamos encerrando por aqui. Muito obrigado para vocês que têm acompanhado até agora o nosso 8º episódio. 8º de muitos que vão vir pela frente, graças a Deus. E ó, curta. Isso aí. Compartilhe. De sempre. Aquela frase, sabe? Você já sabe. Sempre, você já sabe. Já tá assistindo aqui, dá um joinha aqui, ó. Já passa para aquele amigo seu que tem uma empresa que tá com risco de golpe, de fraudes. Se você sofreu algum golpe, procure os 2 especialistas. É o que eu falo todo episódio. A gente não traz qualquer pessoa. Sempre gente muito qualificada. Gente ainda bem. Top, graças a Deus. Tá bom? Fique com a gente aí. Assista nossos outros programas também. Abraço, gente. Até a próxima. Gente, tchau, tchau.